Fala, meus amigos, muito boa tarde, né? Na hora do almoço aqui, um videozinho fora da programação normal, um videozinho diferente do que a gente está acostumado a fazer, porque tivemos uma novidade muito interessante sobre a situação da possibilidade do Botafogo buscar um novo jogador para o seu elenco, cara. O Botafogo tem usado bastante essa questão de ter um treinador bem relacionado, um treinador que é o auxiliar da seleção, que é filho do técnico da seleção, né? O Davide Ancelotti, né? Filho do Carlos Ancelotti. O Botafogo tem aproveitado isso para buscar jogadores no mercado, para ser um trunfo para jogadores buscarem aí querer, né? Se transferir para o Glorioso, porque assim o Botafogo consegue ali ter um contrato próximo, né? Um contato próximo de alguém que está na seleção e também quem não quer jogar no Botafogo atualmente, depois de toda a reformulação e tendo um técnico que é auxiliar também na seleção brasileira. Então, acaba tendo esse conflito de interesses e o Botafogo está sabendo usar isso no mercado de uma maneira diferenciada. Então, começam aí a surgir alguns nomes. Mais cedo tivemos aí, né, ontem, mais cedo tivemos aí a especulação do Roberto Firmino. Uns garantem que o Botafogo está procurando, apesar da diretoria, a princípio, negar. E agora tivemos aí, né, isso já é algo mais concreto, uma sondagem pelo Luiz Guilherme. Sim, atleta que passou, vou botar até aqui na tela, ó, atleta que passou pelo Palmeiras. Aqui as características dele, ela tem 19 anos, muito novo, tá? 1,75 m, ponta direita, vale aproximadamente 15 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. Ele, cara, tem troféu pra caramba, ganhou bastante coisa, tá na seleção brasileira sub-20, então ele pode querer sim chegar no Botafogo para desempenhar ali o papel de uma posição que o Botafogo carece, que o Botafogo precisa, né? E também está em contato direto ali com o filho do técnico da seleção e também o auxiliar técnico da seleção. Porém, cara, no caso do Luiz Guilherme, tá acontecendo o seguinte: o Botafogo, ele não tem uma expectativa tão alta nessa negociação. Isso porque o Luiz Guilherme prefere ficar, mesmo que no banco, mas se manter na divisão lá da Premier League, enfim, se manter no futebol europeu. Porque, cara, vocês sabem como é, né? O cara tem 19 anos, conseguiu chegar no West Ham, que é da Premier League, um bom clube inglês, e mesmo perdendo espaço lá, para um jogador tão novo, é melhor você ficar na Inglaterra, é melhor você ficar no futebol europeu, do que você voltar para o Brasil, que eles acham, muitos jogadores acham que é um retrocesso na carreira. Cara, a prática prova que não. Tivemos o Luiz Henrique voltando recentemente, até o próprio Almada que passou aqui no Brasil. Então, assim, o Lyon hoje foi confirmado que não vai mais jogar a segunda divisão francesa, vai continuar na primeira divisão do país, né, da França. Então, assim, esses jogadores, eles vão ter oportunidade ainda de continuar numa holding forte, com times fortes, e ainda jogando junto, né, sendo comandado por um técnico que tem total influência na seleção brasileira. Então, assim, eu acho que falta um pouco de visão. Mas, a princípio, o Luiz Guilherme tem essa questão de querer ficar na Europa, né? Nada contra o Botafogo em si, mas o atleta quer ficar na Europa. Inclusive, o Espaço Glorioso trouxe essa notícia detalhada ali. O Botafogo realizou uma proposta oficial, tá? Não foi nem só uma sondagem, não. Foi uma proposta oficial, tá? Do West Ham. No entanto, no primeiro contato, o jogador deseja permanecer no futebol europeu, apesar de não ter tido tantas oportunidades. A opção por Luiz Guilherme é considerada interessante no Botafogo, porque o perfil dele se encaixa no que a Eagle busca, né? Jogador jovem e que tem margem para crescimento dentro e fora de campo. O Botafogo considera o Ancelotinho, foi o que eu estava falando até agora, né, como uma arma para atrair jogadores no mercado. Então, eu te falei, cara, o Ancelotinho é uma arma para buscar jogadores que querem tentar uma chance na seleção e também que querem ser treinados ali pela família Ancelotti, né, que os caras realmente tem muito gabarito para isso. Então o Botafogo chegou a realizar uma proposta oficial pelo Luiz Guilherme, mas a princípio não foi vista com bons olhos pelo atleta. Vamos ver se ele vai mudar ou não de opinião, porque, como eu falei, Lyon está garantido na Ligue 1, aí, na primeira divisão francesa. O Ancelotinho é o auxiliar da seleção, vai para a Copa do Mundo como auxiliar da seleção, é filho do técnico da seleção. Então, assim, o Botafogo tem muito gabarito para continuar trazendo bons jogadores, né? Tem mais até que antes, porque apesar do técnico não estar tão ligado na política do Lyon, pô, ele é o majoritário lá. Então, assim, cara, ele coloca o jogador que ele quiser no Lyon e o Botafogo ter o técnico da seleção, obviamente, querendo ou não, sendo jogo de interesse ou não, é um auxiliar ali da seleção brasileira que está comandando o Botafogo, que vai ser auxiliar na seleção da Copa do Mundo, e mal ou bem ele vai estar olhando os jogadores do Botafogo, o que já seria normal antes e agora será mais ainda. Então, assim, talvez o Luiz Guilherme repense aí, né, cara, essa decisão dele
de não querer vir para o Brasil. O Botafogo já fez uma proposta oficial para o West Ham, é até mais do que uma sondagem, né? Eu estava até um pouco atrasado aqui, é realmente uma proposta oficial. Vamos ver se isso vai evoluir positivamente ou não. Mas não é só o Luiz Guilherme, tá? Já vazou aí Roberto Firmino, apesar da negação aí da diretoria do Botafogo, e tem outros nomes que o Botafogo continua buscando no mercado, lembrando que a janela vai abrir nos próximos dias, então devemos ter novidades no elenco, ainda mais agora com um Ancelotinho no comando, né? Que vai indicar aí jogadores, também vai ser um trunfo da diretoria para buscar jogadores no mercado. E falando em Ancelotti, cara, o treinador, né, o Ancelotti pai, né, o treinador da seleção brasileira, foi condenado à prisão por, né, sonegar impostos na Espanha no primeiro ano da passagem dele por Real Madrid. Então é uma notícia turbulenta na família Ancelotti, no meio de todas as expectativas que a gente está, tanto com a seleção brasileira quanto com o Botafogo. Essa notícia cai como uma bomba de possivelmente o Carlo Ancelotti, né, ter um problema muito sério aí na questão até envolvendo condenação à prisão, né, 1 ano. Então, fora aí milhões e milhões que ele vai ter que pagar. Então, assim, vamos esperar, vamos ver se tem alguma outra forma dele recorrer a isso ou não, mas a princípio essa informação é a última que tivemos em relação ao caso dele de sonegação de imposto lá na Espanha, tá bom? E, é claro, o Botafogo continua no mercado, a gente continua atualizando vocês de tudo que está acontecendo e a gente vai ficar focado aí em reforços que o Botafogo pode trazer muito em breve. Galera, nosso aplicativo, onde você fica por dentro de tudo que acontece no Botafogo em tempo real, tá no comentário fixado. Baixa lá, faz um cadastro rapidinho, é de graça, é gratuito, você fica ligado em tudo que acontece com o Botafogo e, é claro, ainda vai concorrer a prêmios aí. A gente está desenvolvendo o aplicativo voltado para cobrir o Botafogo, então baixa aí, a Play Store, disponível só para quem tem Android por enquanto, só na Play Store, é de graça e você ainda fica ligado em tudo que acontece no Glorioso, faz um cadastro rapidinho lá e fica por dentro de tudo. Em breve teremos sorteios de muitos prêmios lá, ingressos, camisas, então vai para lá. Cara, é isso, seguimos aqui na expectativa. Luiz Guilherme seria um bom jogador, mas caso ele não queira vir realmente, temos outras opções. A gente segue aqui acompanhando o dia a dia. E também notícia boa, né? Lyon continuou na primeira divisão. Isso dá uma força muito grande para o nosso Glorioso, né? Muito grande para o nosso Glorioso continuar buscando atletas de alto nível. E tomara que o Carlos Ancelotti resolva essa questão aí da condenação dele, né? Pra gente ficar mais tranquilo, e até o filho dele mesmo, né? Deve estar um pouco abalado com a situação, focar mais no Botafogo, porque tem muito trabalho a ser feito. Já vai ter agora Botafogo e Vasco agora nesse fim de semana, então já voltou o brasileiro e voltamos aqui com tudo para o segunda janela e a continuação aqui dos campeonatos nacionais e sul-americanos. Valeu? Tamo junto, fico por aqui, deixe seu like, se inscreva, baixe o nosso aplicativo e até a próxima. Valeu, gente!